Fala pessoal, bem-vindos ao Lavê Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Trago hoje para vocês o primeiro vídeo de correção do PET 2021 do oitavo ano do ensino fundamental. Sendo o primeiro, nós vamos falar do volume 1, semana 1. O tema dessa semana foi números. Vamos falar de número inteiro, vai falar de número decimal, vai falar um pouco de regra de 3. Enfim, um compilado aí, né? Vamos então, eu vou aumentar um pouquinho a tela aqui e eu já vou direto para os exercícios, tá pessoal? Então, à medida que a gente vai resolvendo, eu vou comentando com vocês algumas questões, ok? Então vamos lá, ó. Em um campeonato disputado por 4 equipes, cada grupo joga 2 partidas com cada um dos times adversários, um jogo no próprio campo e outro no campo da equipe adversária. Para cada partida ganha, adicionam-se 2 pontos, e para cada partida perdida, menos um. Em caso de empate, a pontuação não se altera. Veja a tabela a seguir com os resultados dos jogos disputados. Então tem as 6 rodadas, todos os 12 jogos, tá? E aí ele pede o seguinte: letra A, qual é a pontuação de cada equipe? Letra B, escreva as equipes em ordem da primeira à última colocada. Então nós temos que guardar isso aqui, ó. Tá falando no enunciado, ó. Partida ganha, adiciona-se 2 pontos. Partida perdida, menos um. Você tira um ponto, né? E se empatar, você não altera a pontuação, ok? Então, pessoal, já que ele está perguntando qual a pontuação de cada equipe, já vamos colocar de uma vez aqui, ó. Nós temos o A, o B, o C e o D, ok? Então nós temos que olhar os resultados. Vamos olhar primeiro de cada time, né? Acho que fica mais fácil. Então, ó, eu vou marcar aqui em verde, verde não, em azul. Eu vou marcar em azul se o time ganhou ou não. Então o A na primeira empatou. Na segunda rodada, o A ganhou. Na terceira rodada, o A ganhou de 1-0. Na quarta empatou. Na quinta rodada, o A ganhou. E na sexta rodada ele empatou. Isso quer dizer o quê? Ele não perdeu, né? Então, deixa só pra gente poder marcar, né? Aqui ele empatou, aqui ele também empatou e aqui também empatou. Isso quer dizer o quê? Que a equipe A, ela fez ela fez ganhou 3 jogos, né? Em cada um ela fez 2 pontos. Ela não perdeu jogo nenhum. Isso quer dizer que a equipe A, ela fez 6 pontos, ok? Não perdeu o jogo, não perdeu ponto. Então vamos colocar aqui, ó. Equipe A, 6 pontos. Ok? Apagar aqui. Pegar nossa canetinha. Pegar azul para marcar as vitórias. Equipe B. Empatou o primeiro jogo, 1-1. Ganhou o segundo, 3-2. Ganhou o terceiro. Empatou o quarto. Perdeu no quinto. E perdeu no sexto. Então eu vou trocar aqui para vermelho para indicar que ele perdeu aqui e que ele perdeu aqui. E além disso, marcando de amarelo, empatou na primeira rodada e também empatou na segunda. Então a pontuação do B já é diferente. Ó. Ele teve 2 vitórias, cada vitória deu 2 pontos, mas em compensação ele teve 2 derrotas. Tá? Então ele fez 4 pontos de vitória, mas perdeu 2 pelas derrotas. Então ele fez 2 pontos só. Então a equipe B, 2 pontos. Ok? Agora,
AC, deixa eu só apagar aqui. Vou preparar já a canetinha azul, vou pegar mais claro dessa vez. Na primeira você perdeu, na segunda também, na terceira também perdeu, na quarta rodada ganhou, na quinta rodada perdeu e na sexta rodada ganhou. Vou marcar aqui as derrotas, vamos voltar aqui para o vermelho. Então, ó, perdeu na primeira, perdeu na segunda, perdeu na terceira e perdeu na quinta. Perdeu 4 jogos. Então, como é que ficou a situação da equipe C? 2 vitórias, 2 pontos em cada, só que em compensação perdeu 1 ponto para cada uma das 4 derrotas. Então, os 4 pontos que ela ganhou, ela perdeu. Ok? Então, equipe C ficou com 0 pontos. Beleza? Apagar aqui. Agora vamos pegar o vermelhinho, o azulzinho aqui de novo. Equipe D ganhou o primeiro jogo, perdeu no segundo. Que mais? Perdeu no terceiro, perdeu no quarto, ganhou a quinta rodada e empatou a última. Então, ó, perdeu na segunda, perdeu na terceira, perdeu na quarta e empatou. Vou pegar o amarelinho aqui. Empatou na última. Esse foi o desempenho da equipe D, né? Então ganhou 2 pontos em cada uma das 2 vitórias e perdeu 1 ponto em cada uma das 3 derrotas. Então 4 menos 3 fez 1 pontinho, ok? Então a equipe D fez 1 ponto. Então escrevendo a equipe em ordem da primeira à última, a primeira foi o A, a segunda foi o B, a terceira foi o D e a última foi a C. Ok, pessoal? Essa questão era tranquila. Vamos para a próxima. Veja o diálogo entre Felipe e Rosa na imagem a seguida, né, mas é a seguir, e responda por eles. Rosa, quais os dois números inteiros negativos cuja soma é menos 7 e o produto é mais 10? É isso que ela responde. Vou pensar. Enquanto isso, me responda. Quais os dois números inteiros, um positivo e outro negativo, cuja soma 1 e o produto menos 12? E aí tem a observação que o produto é o resultado da multiplicação, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Nós temos que responder as duas perguntas, tá? Então, o cara aqui, o nosso amigo Felipe, né? Nosso amigo Felipe, ele quer saber dois números inteiros negativos, tá? Que a soma é menos 7 e que o produto é mais 10, tá? Isso acontece porque o produto de dois números, né, negativos é sempre positivo. Enquanto que ela quer saber dois números inteiros, você tem um positivo e tem um negativo, a soma é 1 e o produto é menos 12. Sinais diferentes, o produto dá negativo. Então vamos lá, ó. O cara quer saber dois números que a soma, ó, é menos 7 e que o produto é mais 10. Pessoal, o conselho aqui é sempre começar pelo produto, porque o produto ele tem um número limitado, tá? Então, que número que a gente multiplica que pode dar 10?
nós temos o 1 e o 10, como que é negativo, menos 1 e menos 10, né? E nós também temos o menos 2 e menos 5. Essas são as duas formas de obter o 10, tá? É 1 e 10, 2 e 5. Nós temos que ver qual que vai ser a soma, tá? Então aqui a gente está fazendo o produto. O que seria a soma aqui então? Se eu somar menos 1 com menos 10, menos e menos na soma você conserva o sinal e você soma 1 com 10 vai ficar 11. É menos 11. Se eu somar menos 2 e menos 5, eu vou obter menos 7. Tá? Então, no caso da soma, pessoal, sinais iguais, repete o sinal e soma os números. Então, se eu somar um número com negativo, a gente obtém um número negativo maior, vamos dizer assim. Na verdade, é um número menor, né? Mas o número aumenta, né? O módulo do número aumenta. Então, nós temos aqui menos 11 e menos 7. Ele quer o quê? Menos 7. Então, na verdade, é isso aqui, ó. É menos 2 e menos 5. Então, a resposta aqui do Felipe é menos 2 e menos 5. Ok? Se quiser, pausa o vídeo aí para você poder copiar. Vou apagar aqui agora. Já a pergunta da Rosa, ela queria um inteiro positivo e outro negativo. Que a soma dá 1. Então, ó. 1 é o quê? É mais 1, né, pessoal? É positivo. Ela queria que a soma desse 1 e que o produto desse menos 12, tá? Então, como é que a gente faz um 12, tá? Nós podemos usar. Então, a ideia aqui é sempre pegar aqueles parezinhos, tá? Então, ó, produto. Nós podemos fazer 1, como tem que inverter aqui, né? 1 e menos 12. Poderia ser menos 1 e 12. Temos 2. Ih, pessoal, aqui vai ficar meio ruim, mas tudo bem. Temos o menos 2 e o 6. Poderia ser menos 2 e 6 também, tá? E também poderíamos ter 3 e menos 4, ou menos 4, aliás, menos 4 não, né? Eu só vou trocar a ordem, né? Ou menos 3 e 4, tá? Aqui também estou trabalhando com a ideia do produto. Se a gente fizer a soma disso, então, ó, todos esses dá menos 12, dá só multiplicar um pelo outro. Se a gente fizer a soma, ó, 1 e menos 12, sinais diferentes. Você dá o sinal do maior, que no caso aqui é o 12, então vai ser menos, e subtrai. 12 menos 1 é 11. Então a soma aqui dá menos 11. Menos 1 e 12 vai dar o contrário, vai dar 11 positivo. 2 menos 6 dá negativo, 6 menos 2 é 4. Se trocar o sinal, troca aqui a resposta também, vai para 4. 3 e menos 4 dá menos 1, menos 3 e 4 dá 1. Nós queremos soma 1. Então, estamos falando do par menos 3 e 4. Entenderam a ideia, pessoal? A ideia é a gente montar os produtos e são várias possibilidades para o produto, mas não são infinitas. Você tem um número limitado. E aí depois você compara com a soma. Porque se eu falasse, por exemplo, eu quero soma menos 4 e produto menos 12. Aí o par seria o menos 2 e menos 6. Ah, não, eu quero soma 11 e produto menos 12. Aí seria o menos 1 e 12. Então, a depender da soma e produto, você tem pares diferentes, tá? Então aqui, nesse caso, o nosso par vai ser menos 3 e 4. Ok? Se quiser pausa aí para copiar. Isso aqui eu não vou apagar não, que eu não vou fazer mais. Beleza? Então vamos lá, ó. Variação de temperatura
é a diferença entre a maior e a menor temperatura registradas. Em áreas desérticas, há grande variação de temperatura. Durante o dia faz muito calor e à noite faz muito frio. Essa grande variação acontece porque nessas regiões há pouca umidade. Supondo que a temperatura mínima registrada em um dia em uma área desértica seja menos 1,8 graus Celsius e a variação de temperatura nesse dia tenha sido de 39 graus e meio, qual foi a temperatura máxima registrada nesse dia? Então, primeira coisa, ó, variação de temperatura é a diferença entre a maior e a menor temperatura, tá? Então isso aqui a gente escreve da seguinte forma: essa variação ela é normalmente representada por uma letra que para vocês não vai parecer letra, mas que é o delta. O delta ele é um triângulozinho, tá? É uma letra grega. E como é temperatura, é um delta T. Então isso significa variação de temperatura. É dada pela diferença, a diferença é uma conta de menos, entre a maior e a menor temperatura, ou seja, vamos dizer que a temperatura máxima menos a temperatura mínima, tá? Então, essa seria a nossa fórmula para poder calcular a variação de temperatura. É temperatura máxima menos temperatura mínima. E aí o que ele diz ali no enunciado é o seguinte, ó. Temperatura mínima foi menos 1,8, tá? Enquanto que a variação da temperatura foi de 39,5. Deixa eu colorir de novo o que está marcado a ferramenta lá. Então, temperatura mínima menos 1,8, variação 39,5, ok? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Ó? Vamos organizar os dados primeiro, né? Então, temperatura, a variação, né, foi 39,5 e a temperatura mínima foi de menos 1,8, ok? O que a gente tem que pensar aqui, pessoal? Eu quero obter a temperatura máxima, tá? Eu sei que a variação é a máxima menos a mínima. Então, o que acontece? Ó, imagina que você tem aqui um. Imagina que você tem um termômetro aqui, tá? Tá parecendo um pão, né? Mas você tem um termômetro. É abstrato, tá, pessoal? Finge que é, né? E aí você tem várias. Agora sim vai ficar parecendo um pão. Você tem várias temperaturas aqui, certo? Aí vamos supor que a temperatura mínima está marcada aqui, ó. Aqui é o T mínimo, ok? Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui é o T mínimo. E aqui em cima. Nossa, Thiago, tá economizando? E aqui em cima está o seu T máximo. O que vai acontecer? Essa diferença aqui ó, vai ser justamente o nosso ΔT, tá? Então, vocês concordam comigo que se eu tiver na temperatura mínima e eu quiser passar para a máxima, basta eu somar, ou seja, a temperatura máxima ela vai corresponder à temperatura mínima mais a variação de temperatura. Concorda comigo que acontece isso? Então, se eu quiser obter a máxima, é só fazer a mínima mais a variação. E é justamente isso que a gente vai fazer nessa questão aqui, tá? Então, já que eu quero obter a temperatura máxima, vou colocar aqui, ó, o T máximo vai ser igual ao menos 1,8 mais 39,5, ok? Isso aqui vai ser uma conta de menos, né? Porque eu tenho menos e o mais. Podemos armar aqui do lado.
39,5 menos 1,8. Vírgula embaixo de vírgula, hein, pessoal? 5 menos 8 não dá. Tem que ser 15, né? 15 menos 8 é 7. Tem gente que pega emprestado 9. Eu prefiro devolver para o 1 aqui embaixo. Que aí fica 9 menos 2, que é 7. E abaixo 3 deu 37,7. Ok? Então, 37,7 graus Celsius. Essa que é a temperatura máxima registrada naquele dia. Ok? Entenderam, pessoal? Beleza. Nem sei o que vocês responderam, né? Mas espero ter entendido. Se não entendeu, deixa no comentário aí que eu explico depois. Paula gastou 35%, 0,35, do seu salário com lazer e 13,25 avos para pagar as contas do mês. Ela gastou mais com lazer ou com as contas? Então, pessoal, todo número ele admite três representações. Nós podemos usar a representação em porcentagem, podemos usar a representação em número decimal e também podemos usar fração. Então, o que acontece ali, por exemplo, com 35? Ó? O 35% está até dizendo ali já, ó, ele é o mesmo que 0,35. Em fração, esse 35% quer dizer que é 35 por 100. Ok? É claro que essa fração dá para dividir, simplificar, mas vamos deixar assim. Então, essas são três formas de falar do mesmo número. Para eu poder comparar números diferentes, para dizer quem que é maior, porque ela está perguntando com quem que ela gastou mais. Então, eu preciso saber quem que é maior. Eu tenho que deixar no mesmo formato. Porque repara que aqui embaixo eu estou trabalhando com a ideia de fração. Então, 13,25. Eu posso já usar aqui e comparar essas duas frações. Mas só como exercício, vamos transformar isso aqui em número decimal. Como que eu transformo isso aqui em número decimal? Bom, basta eu dividir 13 por 25. O 13 é menor que 25, então isso aqui dá zero. Para eu continuar, eu multiplico por 10 para poder passar para a casa dos décimos e aí eu coloco a vírgula. 130 por 25 vai dar 5. 5 vezes 5 é 25. Para 30 só faltam 5, vão 3. 5 vezes 2 é 10, mais 3, 0. 50 por 25 vai dar 2. E termina aqui, ó. Aqui vai ser 0,52. Isso são 52 centésimos. 52 centésimos é o mesmo que 52 por 100, que em porcentagem fica 52%. E a partir daqui você já consegue visualizar com o que ela gastou mais. Se foi com lazer ou se foi para pagar conta. Nesse caso, foi para pagar conta. Então, eu esqueci de falar que minha letra é horrível, pessoal. Ela gastou mais com as contas. Ok? Um modo de a gente resolver aqui também, sem ter que fazer transformação, era comparar o 35 sobre 100 com 13 sobre 25. O 13 e 25, concorda que se eu multiplicar por 4 aqui, eu obtenho um 100 aqui embaixo, que é o mesmo denominador de cima, daí já é uma base de comparação. Só que para eu fazer isso, eu tenho que multiplicar em cima por 4 também. Tá? Eu não posso só multiplicar um número, eu tenho que multiplicar os dois. E 4 vezes 13 vai dar justamente os 52. Então, isso daqui, ele é o 52 por 100. Ok? Então, ele é maior que 35 por 100. Por isso que, de fato, a nossa amiga Paula gastou mais com as contas.
ok? Última pergunta do dia. Água é fundamental para a hidratação não só do corpo humano, como também dos animais. Um cão, por exemplo, deve ingerir em torno de 25 a 30 ml de água para cada meio quilo de seu peso diariamente. Sendo assim, qual a quantidade diária mínima de água um cão que pesa 16,7 kg precisa ingerir? Então, ó, você tem de 25 a 30 para cada meio quilo. Quilograma, claro, né? Então, perguntando qual é a quantidade diária mínima para um cão que pesa 16,7 quilos. Ok? Então, pessoal, basicamente vai ser uma regra de 3. E aí o detalhe, né? Já que ele falou a mínima, ele vai ter que beber o mínimo recomendado. Ele falou de 25 a 30. Quem que é o mínimo? É o 25, ok? Então a gente vai usar o 25 para cada meio quilo. Então, ó, vamos colocar o seguinte, ó. A gente vai colocar uma regra de 3 aqui. Poderia usar proporção? Poderia. Então nós temos o peso. Tá entre aspas porque o certo não é peso, ok? E aqui o peso está em quilogramas, ok? E nós vamos usar a quantidade de água. Vou colocar aqui água. E ela está em ml, ok? Então, ó, a recomendação é que para cada meio quilo, vou colocar até em número decimal, para cada meio quilo você vai ter que beber 25 ml. Quero saber então, caso ele pese, entre aspas, 16,7, quanto de água ele tem que beber. Ok? Pessoal, isso aqui é uma regra de 3, a proporção é direta aqui, né? Porque quanto mais, quanto mais quilos o cão tiver, mais água ele bebe. Então, se você, então é o mesmo sentido. Então é uma coisa crescente, é uma coisa grandeza diretamente proporcional ao que a gente fala, né? Você aumenta um, você aumenta o outro. Então a partir daqui a gente usa uma multiplicação cruzada, ok? Então vai ficar 0,5x é igual a 25 vezes 16,7. Ok? Bom, vai ficar então x é igual. Não vou multiplicar por enquanto, não, tá pessoal? 25 vezes 16,7 dividido por 0,5. A gente pode eliminar essa vírgula daqui de baixo, tá? Basta multiplicar por 10. Só que para fazer isso eu multiplico em cima por 10 também. Vou aproveitar para tirar a vírgula de cima. Vai ficar 25 vezes 1,67 e embaixo vai ficar 5. Posso cortar aqui, ó, o 25 com 5. Vai ficar 1 embaixo e vai ficar 5 em cima. 5 vezes 1,67, vamos fazer a conta aqui em cima, ó. 7 vezes 5 é 35, vão 3. 6 vezes 5 é 30, com 3 vai dar 33, com 3. 5 vezes 1 é 5, com 3, 8. Então vai ficar 835, no caso aqui, ml. Então um cãozinho com aquele peso ali, entre aspas, ele tem que beber no mínimo 835 ml por dia de água, ok? Tudo bem, pessoal, essa questão da regra de 3? Só explicando essa questão da seta aqui, é que se por acaso fosse uma relação que quando você aumenta um, você tem que diminuir o outro, essa multiplicação não seria cruzada, ela seria multiplicação reta na própria linha. Isso é importante a gente analisar, porque altera o resultado, tá bom? É...
Bom, então é isso, tá? É isso que a gente tinha para hoje. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Espero ter auxiliado muito bem vocês. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo. Inscreva-se no canal, porque a ideia é continuar resolvendo essas questões, tá? Pra gente poder dar conta de tudo. Então inscreva-se para receber as novidades, receber a notificação e tudo. Compartilha, porque às vezes tem um amigo seu que tá com essa dúvida aí e pode ser que ajude. Aqui nesse vídeo a gente ajuda a sanar a dúvida do seu colega, tá? Então aguardo vocês na próxima. Obrigado por assistir. Valeu!